O vídeo de hoje será um dos mais polêmicos desse canal. E até por isso, ó, que eu tô de roupa social, tô na beca, porque hoje o vídeo é sério. Chegou o dia no qual vamos falar sobre o quanto descansar entre uma série e outra. Algumas pessoas descansam em segundos e outras em 2 a 3 minutos. E qual delas está certa? Quem dos dois grupinhos distintos estão certos? Hoje você vai descobrir tudo isso com base na ciência. Lembrando que nada do que sai da minha boca aqui nesse vídeo foi eu que disse. Até porque eu sou um mero gafanhoto perto desses doutores, literalmente. O link do artigo utilizado de base para esse vídeo tá aí na descrição para você tirar suas próprias conclusões. A duração do intervalo entre séries e exercícios determina a característica da recuperação que ocorrerá entre as séries. Para um treinamento eficiente, seguro e eficaz, é de extrema importância compreender a interação entre as variáveis do treinamento, que podem incluir intensidade, número de séries, intervalo de descanso entre séries, modalidade de exercício e velocidade da ação muscular. A pesquisa que a gente está utilizando de base aqui para esse vídeo indicou o seguinte: que o intervalo de descanso entre as séries é uma variável extremamente importante, e que afeta tanto as respostas agudas como as adaptações crônicas aos programas de treinamento de resistência. Eu devo ter falado um pouco grego aí pra vocês, né? Então, ó, se liga. O que ele quer dizer com isso aqui? O seu descanso tem um poder enorme quando a gente fala sobre atingir resultados específicos na academia. Por exemplo, você quer atingir força muscular bruta. Seu descanso tem que ser mais longo. Você quer atingir a hipertrofia muscular. O seu descanso é ali no meio termo. Não é nem aquele tempo de 3 a 5 minutos, como é um treino de força bruta, e nem aquele descanso tão rápido assim, dependendo se você estiver numa fase de final do seu treinamento. Por exemplo, um descanso ali de 30 segundos ou a 1 minuto, por exemplo. Não. Se você quer trabalhar a sua hipertrofia, seu descanso ali deve ser mais ou menos no meio termo. Nem tão pouco e nem muito. Então aí você já deve estar entendendo um pouco como é que tá levando para esse descanso para hipertrofia. Enfim. O tempo de descanso é uma variável capaz de determinar qual o seu objetivo durante aquela sessão de treinamento. Voltando à pesquisa. Foram analisados pelos pesquisadores cerca de 35 estudos no qual eles revisaram respostas agudas e adaptações crônicas com a duração do intervalo de descanso como variável experimental. Se seu objetivo for para o desempenho, ganhos de força e potência, a prática e a ciência convergem para o uso de intervalos longos, cerca de 3 minutos ou mais. Por outro lado, se o seu objetivo for hipertrofia ou resistência muscular, intervalos mais curtos entre as séries, cerca de 40 segundos a 120 segundos, ou seja, de 40 segundos a 2 minutos, podem ser mais eficientes do que intervalos longos em muitos dos casos. Do ponto de vista de um dos maiores pesquisadores dessa variável no mundo, a melhor opção é dosar o intervalo de acordo com a manipulação das demais variáveis, características dos exercícios e momentos da sessão de treinamento. E eu concordo com ele. Agora, falando de uma maneira um pouco mais opinativa, falando, né, sobre mim. Tudo depende de como a sua sessão de treinamento está sendo. Por exemplo, se você estiver em uma sessão no qual o grande objetivo dela é a progressão de carga, talvez o seu descanso precise ser maior, porque seu músculo vai estar sendo extremamente desgastado. Agora, se você estiver em uma semana no qual você reduz bastante a carga, que é o que a gente conhece por deload, talvez o seu descanso possa ser um pouco menor, justamente pelo desgaste das suas fibras em termos de carga serem bem menores. Bom, agora chega de enrolação, vamos ao veredito de fato, senhor. Agora é a hora da polêmica. A pesquisa chegou nas seguintes conclusões: intervalos mais longos, maiores que 2 minutos, podem ser utilizados em exercícios básicos, exercícios multiarticulares, exercícios que são realizados com maiores cargas, normalmente em treino de força, ou realizados até a falha muscular. Até aqui nada de tretas, então vamos seguir adiante. Intervalos mais curtos, de 40 segundos a 2 minutos, podem ser explorados em exercícios isolados ou articulares. Por exemplo, bíceps squat. Intervalos mais curtos de 40 a 2 minutos podem ser explorados quando realizados em máquinas ou realizados de forma submáxima, qual é um método que a gente utiliza quando a gente quer dar ênfase em algum grupo muscular específico. E esse tipo de intervalo pode ser explorado também dentro de métodos de treinamento no qual o seu personal montou ou você mesmo se virou para montar. Agora, intervalos que podem ter uma variação durante a sessão, de acordo com o seu nível de fadiga, talvez o seu descanso aumente, como é o caso de um treino de pernas, por exemplo, que muitas das vezes a gente começa com um descanso curto e à medida que a gente vai progredindo a carga, o descanso vai aumentando. Intervalos que podem ter uma variação durante a sessão são de acordo com a percepção do esforço e de recuperação, o que se relaciona muito com o tópico anterior. E intervalos que podem ter uma variação durante a sua sessão de treinamento são os de forma programada, ao início da sessão versus fim dela ou através de um intervalo autossugerido. Então, a conclusão é o seguinte: o intervalo de recuperação entre as séries
séries e exercícios é mais uma variável extremamente maleável. Isso quando a gente fala de hipertrofia, podendo variar até mesmo dentro da sua sessão de treinamento. Mas com base na sua experiência, o quanto que você precisa descansar para estar 100% recuperado entre uma série e outra? Então, ó, você vai comentar aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Aí você agora vai clicar nesse vídeo que eu te explico passo a passo como realizar o Triceps Test de maneira que, ó, você não se machuque. E aqui, ó, clica aqui, ó.